bom dia, boa tarde, boa noite para você que caiu de paraquedas nesse podcast de procedência duvidosa. Eu sou o Victor, tô aqui com o Marcelo. Esse é mais um episódio do nosso podcast, o Mesa de Cantina. E aí, pessoal? Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico entre o mundo da tecnologia e entre o mundo ético também. E a gente vai falar sobre inteligência artificial. Exatamente, a famosa IA, ou se você gosta de usar inglês necessário, AI. Você gosta de babar ovo de gringo? Exatamente. Vou começar aqui com o clássico que a gente sempre normalmente começa. Normalmente quem traz isso é você, mas hoje eu quero trazer, que é a definição de inteligência artificial. Não, eu tenho aqui a definição também, mas pode mandar. Tá, eu vou pegar o que eu copiei do Wikipedia. Você vai pegar exatamente o que eu copiei. Tá, beleza. Vê se é Eu isso cortei aí, de um tá? trechinho, vê aí, velho. Inteligência artificial é uma capacidade de um sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir de dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos, tarefas específicos, através de uma adaptação flexível. Ou seja, basicamente, agora com as minhas palavras, é uma forma de inteligência que não é orgânica. Sim, sim. Você pegou uma parte da definição e eu peguei exatamente a continuação do que você anotou, então eu vou terminar aqui a nossa fala. Ótimo. Um agente inteligente, que seria basicamente a IA, um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Aí eu peguei aqui uma parte que mostra dois cientistas, eu acho, e eles definem a inteligência artificial como uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar esses aprendizados para atingir objetivos e tarefas específicas através de adaptação flexível. Foi o que você tinha falado também. E acho que, resumindo tudo, é aquilo que eu disse, que é um tipo de inteligência que não é orgânica. Porque se você for parar pra pensar, a forma que nós pensamos, que até os animais pensam, é basicamente isso, tá ligado? Você trabalha, seu cérebro trabalha interpretando dados externos, aprendendo a partir desses dados, e aí você, com esse conhecimento você consegue atingir objetivos, tarefas, pular, passar por obstáculos, esse tipo de coisa. Sim, sim. O que eu gosto de diferenciar, mais ou menos, é que se a gente fosse colocar nós como máquinas também, para nós entendermos alguma coisa, para a gente aprender as coisas, a gente só precisa de uma atualização, entre aspas. Agora, para um robô, que seria onde seria aplicado a inteligência artificial, um robô, algum sistema, ele precisa não só de atualizações, mas como de programas ou extensões também. Vou usar o exemplo de um carro com inteligência artificial. Ele é programado para, sei lá, um carro que ele pilota automaticamente, você fala, que nem aquele no filme Eu, Robô, que o Will Smith interpreta, que é os carros, você fala, eu quero ir para tal lugar, ele simplesmente vai dirigindo. Aí, o que ele precisaria também, além de dirigir? Ele precisaria entender sistema de semáforo, então ele precisa de um sistema, de um software dentro dele, para ele poder identificar sinal verde, sinal vermelho, ou ele precisaria para faixa de pedestres, talvez, ele precisaria de um outro software, outro equipamento instalado nele para entender que tem gente atravessando rua. A gente não, a gente aprende isso através de atualizações diárias, né? Sim, exatamente. Principalmente quem tá em escola e em faculdade, né? Quem tá em escola e faculdade tá sendo atualizado basicamente todos os dias. A gente também, mas é que a gente tá, tipo, atualizando com coisas menores, coisas mais idiotas. Não idiotas, mas, por exemplo, vamos supor que você tá andando assim, aí você vai lá e chuta a cadeira. Você xinga o pé da cadeira, porque é isso que você faz. Você xinga um objeto inanimado. Basicamente. E aí você aprendeu, seu cérebro pegou assim, esse estímulo externo, fala, putz, isso dói, não vou fazer aqui. Da próxima vez que eu vou passar aqui, eu vou passar um pouquinho mais longe, porque aí eu não tenho risco de bater. Então também é um conhecimento, mas não é básico. Eu vou puxar dois ganchos aqui que não tem muito a ver. Um tem, que é, você falou de carros autônomos. Você sabia que hoje em dia nós já conseguimos implementar no mundo inteiro um sistema que, se você trocar todos os carros por carros autônomos, funciona. Sim. Só claro, que nós temos um problema, que é o maior problema da humanidade, que se chama humanidade. Sim. Dinheiro também, mas se chama humanidade. Porque, por exemplo, eu tô dirigindo aqui, e aí de repente aparece uma véia saindo de trás de um ônibus. Que é super normal, as pessoas que vão atravessar pela frente do ônibus. E aí eu consigo ter o reflexo de ir lá, parar e não atropelar a véia. O carro automático, ele não vai ter esse fator de imprevisibilidade, tá ligado? Até o sensor dele reconhecer a véia, acionar o freio e ele parar, o nosso cérebro já fez isso muito mais rápido, tá ligado? Também a gente vai estar mais atento. Na prática também. Porque se fosse tipo só, pensa só como se fosse um sistema de ruas, assim. Mano, se os carros vão estar meio conectados, ele vai ver
vê que tem um chegando pela direita a 200 metros, tá ligado? Muito antes de acontecer. Então, Sim. o único Pra colocar problema da rastreador de gente... sinal também. Exatamente. Porque aí, se todos os carros forem autônomos, eles vão estar conectados, obviamente. É o por isso único que problema. funciona no mundo do Eu, Robô. E aí, quando a única vez que o Will Smith ele vai assumir o controle do carro, ele capota a porra toda. Mas não é só porque não é porque ele é ruim, é porque pulou um monte de robô, enfim. Mas é só pra ter essa nuance assim, saca? Não, e também se você tem, tipo, um carro pilotado por um humano no meio de todos os outros carros que são pilotados por robôs, vai foder Você tudo vai porque bugar o tudo. humano é imprevisível. Tá Exato, você ligado? vai bugar tudo. E aí, outra coisa que eu ia puxar, que puta, esqueci. Porra, eu não lembro, cara, eu odeio isso. Precisa inventar uma inteligência artificial de memória, Precisa. tá ligado? Não vou lembrar. Depois você vai lembrar aí, depois a gente dá uma encaixada no bagulho. Beleza. Mas assim, eu gosto de separar as coisas. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vê uma coisa que a gente já tem, basicamente, que seria a criação de, sei lá, algoritmos para fazerem as coisas que a gente não quer. Isso seria uma inteligência artificial. Mas eu fico pensando em criar uma inteligência artificial que é um indivíduo, tá ligado? Que é uma pessoa. Não é uma pessoa, né? Vou falar de robô. Que é um robô que ele tem as suas próprias vontades. Que pra mim é isso que define se essa pessoa ela é capaz de. Se essa pessoa. Cara, eu tenho que parar de falar nisso. Se esse robô ele é capaz de ser identificado como uma nova espécie. Porque a partir do momento que uma máquina ela cria vontades, pra mim isso é uma nova espécie. Ele não faz as coisas porque ele é programado pra fazer, ele faz as coisas porque ele quer, tá ligado? Sim. E aí, puxando isso, eu já vou falar duas coisas aqui que eu pesquisei e achei muito da hora. Eu já sabia mais ou menos, mas eu pesquisei e achei bem legal. Que, primeiro, o conceito de o que é uma inteligência artificial forte e uma inteligência artificial fraca, e também o teste de Turing. Vou começar pelas inteligências artificiais. Uma IA, vou falar IA porque, embora pareça que eu esteja dando um golpe de karatê muito desanimado, é mais fácil que falar inteligência artificial. Eu vou me embolorar no meio desse negócio aí. Uma IA fraca é uma IA que ela é inteligente, mas ela não pensa por si mesma. A inteligência dela é baseada numa programação. Então, por exemplo, você tem lá você cria um robô. Vamos pegar um exemplo prático que a gente até já usou. Você tem o Craig do Discord, que é um robô que vai gravar. Ele é uma inteligência artificial porque você digita uma coisa lá, um comando, ele interpreta esse comando e fala, tá, vou começar a gravar. E aí ele tá gravando chamada, então mas ele não vai ser, putz, preciso aumentar o volume do Victor porque o Marcel tá mais alto pra balancear, ele não vai pensar nisso espontaneamente. Ele só vai gravar. E aí, como exemplo, nós temos o Google Assistente, ok Google, se o celular é Android. Você tem a Siri, Hey Siri, se você tem um Apple. Você tem a Alexa. O meu celular. Meu celular ativou o OK. Você manda o OK Google também ativou. Tomara que a gente tenha ativado alguns celulares por aí. Que essa foi a intenção. Se você estiver escutando o podcast na TV, provavelmente vai ter ativado seu celular. E também a Alexa, que eu não sei como chamar Alexa, porque não tem, é muito caro. Pois é. Teria pouca utilidade pra mim. Eu não quero puxar a Bixby da Samsung porque ela é muito ruim, cara. A minha única reclamação da Samsung é essa, a Bixby. E aí nós temos a IA Forte, que é uma IA que realmente consegue pensar, ela é consciente, que é como você falou, é como se fosse uma nova espécie. Que ela pensa por si só, ela tem o conceito de criatividade por si mesmo. E aí elas são conscientes, elas pensam, elas não só reproduzem padrões de forma lógica. Porque, por exemplo, você pode falar, mas já tem música feita, já tem obra de arte feita por inteligência artificial. Tá, mas o que é essa inteligência artificial? Pegou assim, o cara que programou falou, faça uma obra modernista. Aí foi lá, pesquisou no banco de dados dele, obra modernista. Pegou todas as referências, meio que juntou numa colagem muito bem feita, obviamente, e aí saiu um negócio. Ela não, nossa, eu vou olhar pela janela, me inspirar e começar a pintar aqui. É um bagulho totalmente, recebe o estímulo, reproduz, recebe e reproduz. Eu tenho um exemplo muito bom disso, que é num jogo chamado Detroit Become Human, que é as inteligências artificiais, que tem uma cena que o robô, o dono de um dos androides, ele é um artista, e aí ele pede pro android dele, o android que cuida dele, desenhar um quadro assim, tá ligado? E aí ele fala, mas eu não sei fazer isso. O android fala, eu não sei fazer isso, eu não fui programado pra esse tipo de coisa. E aí o artista vai falar, cria aí o que você quiser. E aí você que decide, claro,
mas ele vai e desenha uma parada. É muito louco esse jogo, é muito bom. Eu tô jogando o Watch Dogs Legion, que ele não tem personagem principal, mas um personagem que sempre te acompanha é a inteligência artificial do jogo, que é o Bagley. E é muito engraçado porque ele tem o sotaque britânico, ele é super irônico, assim, das coisas. Ele fala, tipo, eles têm uma inteligência artificial medíocre na rede deles, equivale a só 20 bilhões de humanos. Esqueci que pra vocês isso é muito. Tá ligado? E aí, é isso, a IA forte, ela não existe. Não existe nenhuma IA forte. A gente tá há muitos anos de conseguir criar um mínimo de uma IA forte. E aí, os exemplos que eu tenho são só exemplos fictícios, que é o Jarvis, do Tony Stark, o HAL 9000, de 2001, Odisseia no Espaço, o C3PO, de Star Wars, o R2-D2. O próprio R2, né? A gente poderia chamar os droids de batalha, dos separatistas, como inteligências artificiais, porque aqueles bichos são muito burros, mano. Não, é que é uma burrice artificial, né? burrice artificial. Mano. Ele é programado pra ser um jumento, bicho. Mas é muito bom, cara. Mas já viu uma tirinha que... Vou explicar pro público, pra você que não assiste Star Wars, os droids separatistas são os droids amarelinho e magrinho, que eles vão pra quando vão concordar com as coisas, eles falam Roger, Roger. Que é basicamente o nosso positivo. E aí tem uma tirinha que são dois droids assim e um vira pro outro e fala Roger, Roger. Aí o outro fala, diga Peter, Peter. Eles mataram o Bob, tá ligado? É muito bom, mano. É bom demais, eu adoro. Então é isso, esses são os conceitos de IA fraca e IA forte. E aí eu vou puxar o teste de Turing, que é um teste proposto pelo grandiosíssimo Alan Turing. Pai da putaria. Em 1940, ou seja, 80 anos atrás. Ele consiste... É uma premissa simples. Um entrevistador vai entrevistar dois componentes. Um desses componentes é humano, o outro é um computador, um robô. E aí ele vai fazer as mesmas perguntas sempre, e com base nas respostas ele tem que determinar qual é o robô e qual é o humano. Ou se tem um robô, se tem um humano. Se o robô consegue enganar o entrevistador e se passar por um humano, significa que ele é um computador inteligente, que é uma IA forte. Claro que quando o Turing criou esse teste não existiam esses conceitos, mas é uma inteligência que consegue se passar por um humano. É que nem a adaptação que os criadores de Blade Runner fizeram no filme. Pra identificar um humano de um replicante, eles fazem o teste Voight-Kampff, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome do teste. Mas é assim que eles identificam um humano de um replicante. Blade Runner é absurdo. Blade Runner é muito foda, cara, meu Deus do céu. Que é toda a discussão filosófica o robô é mais humano que o humano, tá ligado? Nossa, sim, mano. Cara, e assistam Blade Runner, velho, é muito bom. E eu vou falar uma coisa que pode explodir algumas mentes, que é, esse teste proposto em 1940, 80 anos atrás, ainda é válido. O teste de Turing ainda funciona, ainda é eficiente. Sim, sim. Por melhor que seja a inteligência artificial, depois de algumas respostas você consegue identificar qual é o humano e qual que é a máquina. Sim. É que nem esses lances atemporais, assim, de criações, é que nem as 3 leis da robótica, que se encaixam muito bem do que a gente tá falando, de Isaac Asimov, que foi criada, acho que em 1950, quando ele escreveu Eu, Robô, há 70 anos atrás. E ele nem era físico. Não, ele era só um escritor, tá ligado? E as 3 leis universais, assim, da robótica, se você fosse criar um robô, que é um ramo muito científico e tudo mais, você tem que obrigatoriamente colocar essas diretrizes dentro de um robô, tá ligado? E isso é um lance que foi criado há 70 anos atrás por um escritor, tá ligado? Não é cientista, não é nada, ele era só um escritor. Foda. Tem aí as 3 leis da robótica? Tenho sim. Eu decorei a primeira, que é um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Essa é a primeira lei. A segunda é, os robôs eles devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então, um humano não pode mandar um robô matar outro humano, porque isso seria interferir na primeira lei que já está instalada neles. E a terceira é, um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, por exemplo, essas diretrizes, elas precisam ser instaladas em um robô. Por quê? Porque o robô em si, uma inteligência artificial, ela é, como você disse no Watch Dogs Legion, que o Bagley fala, eles são muito mais avançados do que a gente. Essas IAs, essas diretrizes, quer dizer, elas têm que ser implantadas em um robô para eles não terem a vontade de substituir a gente, tá ligado? Porque é aquele clássico bagulho. Ultron, elimine todas as ameaças na Terra. E aí ele vai só, nossa, quem diria, os humanos são uma grande ameaça para os humanos. E aí ele vai lá e quer matar a humanidade, tá ligado? Exatamente, cara, é muito incrível, né?
O Ultron é foda. Você tem que colocar isso pra, mano, ó, se desfaz de todas as adversidades, menos humanos. Uhum. É que Tá você ligado? coloca um robô pra obedecer você, ele não tem essas diretrizes. Uma hora ele vai pensar assim, mano, eu sou muito superior a esse maluco, por que eu tô obedecendo ele, tá ligado? Sim, mas eu acho que o robô, ele é superior a gente como indivíduo. Porque como humanidade, eu acho que o robô, talvez uma IA forte, mas o robô não é mais inteligente do que a humanidade inteira. Uhum. Porque você tem que pensar, quem criou o robô foi a gente. Sim. Como é que o robô vai saber uma coisa que a gente não sabe? Só se Em- for uma IA forte, aí ele tem Não, que ir então, atrás das exatamente, coisas. exatamente. É aí que a gente, aí que a porra engrossa, porque assim, a nossa concepção de inteligência, ela tá restrita apenas à nossa, porque é o mais de inteligente que a gente tem conhecimento, saca? Uma IA, a partir do momento que a gente conseguir criar um robô que ele é autônomo, que ele tem vontades, que ele consegue se expressar artisticamente, que ele consegue criar teorema sozinho, ele vai, uma hora, criar a própria inteligência e isso vai ser muito avançado do que o nosso, tá ligado? Isso tá muito além da nossa compreensão. E aí é exatamente o contrário, o contrário não, né? Exatamente o que entra em conflito com o que você acabou de falar, porque eles vão substituir a gente se isso acontecer. Mas eu tava pensando agora, tem as 3 leis da robótica, eu tava pensando especificamente nos droids de Star Wars, que Uhum. eles não têm nenhuma objeção a matar humanos Sim, ou sim. esse tipo de coisa. Mas eles também não são, vamos dizer, não são inteligentes o suficiente pra tomar a galáxia dos humanos. Sim. E aí eu me pergunto, tipo, dificilmente você tem alguma história no universo Star Wars de um droid que se rebela, assim. Uhum. Será que eles são uma IA forte, mas que foi programada pra não... pra sempre ser obediente aos humanos? Será que, tipo, a IA forte pode ter uma limitação, assim, tipo, você pode programar a IA forte e falar, ó, você pode pensar, mas só até aqui. Passou daqui não, tá ligado? É porque em Star Wars ele não precisa necessariamente ter a aplicação das 3 leis da robótica. Porque assim como em Star Wars, as 3 leis da robótica, por enquanto, não passam de ficção. Então a ficção de Star Wars basicamente você deve ser obediente. O robô ele pode ter vontades, ambições que nem, sei lá, o C3PO ele tem vontade. Você sabe que a maior vontade dele é não morrer nas mãos do Jar Jar. Todos os episódios que ele aparece, basicamente. Exatamente. E ele faz de tudo pra isso não acontecer, mas ele continua obedecendo, tá ligado? Todos os droids fazem isso. Tem um droid aquele caçador de recompensa que é azul com olhos vermelhos, que eu sempre esqueço que ele usa um chapéu muito foda. Do Ele Clone tem Wars? chapéu, do Clone Wars, que ele tem um chapéu de forasteiro. Embo. Isso, esse mesmo. Ele no episódio em que ele vai invadir o Templo Jedi pra pegar um Holocron, ele tem um droid. E ele manda esse droid pra onde tem um monte de Jedi. E, tipo, aquele droid, ele questiona, ele fala, por que eu vou lá se tem um monte de Jedi? Eles vão me matar. Porque é assim, né? Uhum. E aí o Ambo, ele vai e fala, só vai. E aí ele é obrigado a ir, porque ele é programado pra obedecer, tá ligado? Ele questiona, ele tem as próprias vontades, mas ele é obrigado a obedecer. Sim. Mas é engraçado porque os robôs de Star Wars, eles são muito... São todos, acho que, IAs fortes, só que limitadas. Por exemplo, você tem o IG-88, que é o droid assassino, que tem ajuda o mando e tudo. Que é uma série de droids que é programada só pra matar. É, um droid caçador de recompensa. Esse droid é muito foda, né, mano? É. E, tipo, você vê que ele sente as coisas, mas é que ele é bem robozão mesmo, né? É, ele é bem, fala, tipo, bem mano, tá travado. dando merda aqui, eu vou me explodir e foda. Ele segue. Ele é muito robô, ele é muito robô. Acho que o melhor exemplo pra dar é, sei lá, eu acho que é o R2, mano. É, o R2 é absurdo. Uhum. É que é que você não assistiu Rebels ainda, mas o Rebels Ainda tem não. o Chopper. E o Chopper, mano, ele é muito absurdo, muito vida louca, tá ligado? Uhum. Tem um episódio é que ele tem os bracinhos e isso deixa muito da hora. Tem um episódio que ele pega 2 armas e sai atirando. É muito bom. É que nem o K2S0, que é o droid do Rogue One. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito foda também. O BD-1 do Cal, Do Cal que também. é muito fofinho e muito bom. É. Cara, eu queria muito entender a linguagem deles, tá ligado? Eu também. E aí, Porque tipo... todos eles entendem o que eles estão falando, só que eles estão falando só uma série de bips, tá ligado? E não dá pra entender porra. É tudo aleatório. Exatamente, eu não consigo nem encontrar um padrão, tá ligado? É. Mas é muito bom como eles conseguem. Como você aprende isso, tá ligado? Uhum. Sei lá, é absurdo. Star Wars é muito foda. Star Wars é foda.
Vamos parar de falar de Star Wars, vamos voltar pra inteligência artificial. Boa. É isso, eu falei do teste de Turing, mas eu tenho aqui uma coisa, um cara que ele fez um experimento que contradiz o teste do Turing, que é um filósofo, não sei a nacionalidade dele, mas é um filósofo chamado John Searle, acho que é assim que fala. E se chama o experimento, não é experimento, é o... Teste? Também não é um teste, é tipo uma suposição, um cenário, sei lá. Enfim, Sim. se chama a sala chinesa. Uma Vamos situação. supor- É isso, uma situação hipotética, que chama a sala chinesa. Chinesa. Sala chinesa. É. E aí, vamos supor que você tá numa sala e que você não sabe absolutamente nada de chinês. Até aí é normal, ninguém sabe absolutamente nada de chinês aqui. É. E aí, você tá dentro dessa sala fechada, só existe caixas com uma coleção de símbolos, letras chinesas. E junto com essas caixas tem um manual em português falando como organizar esses símbolos de forma coerente. Do lado de fora da sala tem um chinês que domina totalmente o chinês, e ele vai te passar para uma abertura perguntas coerentes em chinês. Você tem que responder elas usando as suas pecinhas de carta chinesas e o manual. E aí você vai lá, você consegue, com muito trabalho e esforço, você consegue responder as perguntas dele. Você tem que, obviamente, fazer respostas coerentes. Considerando que os símbolos que você tem, o manual, estejam totalmente corretos, completos e bem entendíveis, você consegue responder todas as perguntas certinho e a pessoa de fora vai achar que você sabe chinês, porque ela não sabe que você está nessa condição. Sim. Ou seja, ela vai achar que você sabe chinês, só que você não sabe absolutamente nada de inglês, de chinês. Certo? Ou seja, você parece que você pensou em chinês, mas você não pensou em chinês. Você viu pelo que você sabe. Sim. Então, ou seja, você pensando... Traduziu, basicamente. Pensando que troca você por um computador que ele não pensou, ele viu uma correspondência e conseguiu responder. Ele passou no teste de Turing, mas ele não pensou, entendeu? Essa é o contraponto. Sim. Embora seja uma coisa hipotética, é bem louco pensar nisso. Se você não entendeu, volta aí pra tentar entender, ou pesquisa na internet. Talvez pesquisar na internet seja melhor. Mas é um jeito que esse cara, o John Searle, sei lá, John Shirley, ele deu um jeito de contrariar o teste de Turing, embora para 98% das vezes o teste de Turing ainda é muito válido. Sim. E, tipo, a criação de um robô com inteligência artificial como se fosse o Chap. Já assistiu o Chap? Já. Como se fosse o Chap, assim. Você acha que ela pode encaminhar para qual tipo de futuro distópico? Um futuro em que a gente se fudeu? Um futuro que a gente consegue viver em harmonia? Um futuro que eles, sei lá, vão para outro planeta, vão morar sozinhos, tá ligado? É que as pessoas sempre pensam em futuro distópico com robô, né? É incrível. Mesmo assim, todo mundo quer continuar desenvolvendo robô. É porque quando se trata de humanos, é sempre uma distopia, né? É. Não tem utopia em relação ao humano, mas... E eu acho que podem acontecer as duas coisas. Depende daquela coisa que eu falei, da discussão sobre Star Wars, assim. Quando você tem uma IA forte, ela obrigatoriamente vai ser sem limites, ou você consegue pensar, tipo, você pode pensar, ter sentimentos, querer fazer, querer não fazer, mas essa é a sua programação base, você não pode fugir dela. Independente, nem se você quiser, você não pode, tá ligado? Nesse cenário a gente consegue viver tranquilamente, vai inclusive facilitar muito nossas vidas. Sim. Mas eu sei lá, o mano. cenário de que elas pensam livremente e ilimitadamente, cara, perdeu pra nós, tá ligado? Sei. Mas então, se eles têm essa programação, uma hora eles vão conseguir evoluir pra simplesmente apertar uma tecla e deletar essa programação, saca? Mas então, aí você tem a programação que diz você não pode fazer isso, independente se você quer ou não. Essa tem que ser a programação, tá ligado? Tem que restringir 100%, senão vai virar eu acho que 800. eu acho que você não teria que restringir essa parada. Eu acho que você iria criar uma espécie sem livre-arbítrio. Acho que você teria basicamente que ensinar o que é certo e o que é errado. O que aí entra uma discussão muito foda, porque o que é certo e o que é errado, saca? Mas a gente tenta. A humanidade tá tentando ensinar seus progenitores o que é certo e o que é errado faz. Até hoje 5 tá bilhão falhando. de anos. Tá falhando miseravelmente. Imagina se em vez de ensinar um treco de carne ou se a gente for ensinar um treco de metal, que dá um soco. Mas eu acho que aí. Mas aí eu acho que é mais fácil, mano, você ensinar pra um robô alguma coisa. Porque, assim, eu não sei se vocês que estão escutando a gente, vocês já perceberam, mas a nossa memória é uma porcaria. Só que pra um robô isso não tem, tá ligado? Porque tá armazenado lá no chip 4G dele, sei lá. E aí ele só busca e responde, tá ligado? Ele não precisa disso. E aí
ele vai conseguir criar padrões a partir disso e conseguir identificar o que é certo e o que é errado no ato, tá ligado? Ele não vai precisar de 2 dias pra pensar na hora de, sei lá, assinar um contrato que seria certo ou não pra ele. Ele responde ali no ato. Mas aí nós chegamos no problema maior da humanidade, chamado humanidade, que é, beleza, você tem um robô que você criou, você ensina o seu certo e errado pra ele. Mas aí, a 50 milhões de quilômetros, você tem um robô que foi criado pela família Saudi na Arábia Saudita. Não precisa nem ir muito longe, né? É um robô que foi criado no Palácio do Planalto, tá ligado? Exatamente. E aí esse robô ele vai ver 2 caras andando de mão na rua e vai descer a bala neles. Vai cortar a mão deles. Então é isso, tá ligado? Isso que não dá pra ensinar, porque é isso, a gente tá tentando ensinar humanos e não tá conseguindo. Imagina quando vai ensinar um robô. Falando nisso, você lembra... Ou você tem que fazer uma IA forte que seja inofensiva, que seja, tipo, no máximo 30 centímetros, que não tem nenhuma capacidade sobre-humana, que você consiga destruir no chute. Mano, Mano, você pega uma IA dessa inofensiva, dá 5 minutos dele pra um computador que ele transfere todos os dados dele pra uma fábrica da GM e consegue montar ele de 50 metros de altura com 50 metralhadoras nos braços. Sai o Optimus Prime do bagulho. Tocando Linkin Park. Sim. Nossa, muito bom. Se você tem um lugar com robô, você tem que ter... Tá ligado aqueles bagulho que você põe em tomada pra criança não botar o dedo? Você tem que ter um negócio desse pra cabo USB, assim, pra ele não conseguir se conectar a nada. Tem que colocar aquele sistema CAPTCHA de imagens, tá ligado? Em quais dessas imagens tem uma faixa de pedestre? Mas eu acho que é melhor a gente continuar só com as IA fracas mesmo. Tem que ser... Sabe o Rick e Morty? Quando eles estão lá tomando café da manhã, a Rick tá fazendo um robô. Aí ele põe o robô na mesa assim, e aí, qual é o meu propósito, velho? Você pega a manteiga. Aí ele vai lá, pega a manteiga. Qual é o meu propósito? Você pega a manteiga. Ele, droga. Tá só esse o propósito de vida dele. Isso. Ele tem que se conformar com aquilo. Senão, se ele falar assim, eu não quero mais passar manteiga e enfiar a faca no seu coração, aí não dá. Não, porque aí também, né, exatamente o que você falou, o tamanho do robô que pega a manteiga é pequenininho. Se eu pôr a sua vontade, você vai esmagar ele, tá bom? Exatamente. Tem que ser isso, tem que ser inofensivo. Você lembra de uma época em que uma empresa, eu não lembro qual que foi a empresa, mas ela lançou uma inteligência artificial para as pessoas interagirem com ela pela internet. E que foi uma proposta em que, tipo, ela para ela entender as relações humanas e aprender como é que era as relações entre humanos e se adaptar para responder as respostas e parecer cada vez mais humana. Só que na internet. Só que na internet. Deu 5 minutos ela saiu uma neonazista. Exatamente. Foi esse o nível, tá ligado? Acho que esse é um dos maiores problemas, tá ligado? Se no você final, botar o pra problema aprender sempre com vai ser a humano, humanidade. Se você botar pra aprender com humano, não vai dar, mano. Não. Você tem que criar um robô que vai ensinar os robôs. Acho que você tem que criar um robô, não deixar ele ter contato com o humano e colocar ele numa biblioteca digital, basicamente. Só com Descartes ou Sócrates e os caras. Até ele sair de lá doutorado em ser bom, tá ligado? Doutorado em ser bom. Até ele sair lá Jesus. Isso aí. Seria Jesus um robô alienígena? Pode ser, não. Nunca saberemos. Quebraram ele e consertaram 3 dias depois. José não era carpinteiro, ele era mecânico. Era mecânico, engenharia mecânica. A profissão mais antiga do mundo. A profissão mais antiga do mundo é outra. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Não vou falar porque o horário não permite. É family friendly o nosso podcast. Nosso podcast family friendly. Nossa, falando em robô, que vai ser basicamente o episódio inteiro. Agora que a gente tá meia hora falando de robô, falando em robô. Mas assim, eu vi um vídeo no Insta que é como se fosse tá ligado aquele filme Gigantes de Aço com o Hugh Jackman? Que é muito da hora até. Sei. Era basicamente isso aqui na vida real, que as pessoas constroem os robôs lá e eles botam eles pra lutar. Sim. Eu vi um vídeo no Insta que eu fiquei espantado, velho. Eram 2 robôs lutando e um deles era como se fosse... Eu vou narrar pra pessoal que tá escutando no Spotify, mas no YouTube eu vou colocar o vídeo lá pra vocês. It looks like a... Man is head over heels in the battle box! How is that thing able to do that? Oh my God!
Isso é coisa que a gente só vê em desenho, tá ligado? Se a gente fosse colocar humanos, a gente só vê isso em desenho. Não existe a menor possibilidade de uma luta, a pessoa ela dá um mortal por cima da outra pra continuar a luta. Eu falo, mano, pensa assim, esse robô com uma faca numa ponta e um martelo na outra. A faca pra ela mutilar o oponente e o martelo pra ela mutilar também e dar outro mortal, tá ligado? Não, mas essas lutas de robô é muito absurdo. Demais, Acho mano. que a única Brutal, decepção forte. que eu tive no começo foi que não eram robôs humanoides, não eram androides, né? Mas aí eu descobri que existem lutas de robôs humanoides e é uma bosta, cara. Sim, não tem a mínima graça, é uns robôs que andam mó devagar, aí o soco deles é um negócio devagarinho aqui que pega, derruba. Aí ganhou o próximo round. Sim. Esses é muito mais hora, que é uns robozinhos que vai correndo, assim, tem lança-chamas, tem faca, tem tudo. É que não é feito pela Boston Dynamics, né, mano? Se fosse feito pela Boston Dynamics, ia ter parkour, ia ter chute de karatê, ia ter voador. Exatamente. Mas também esses robôs que faz parkour é um negócio que é um humano ali faz aquele bagulho em 5 segundos. O robô leva 10 minutos, tá ligado? Bota tudo. Não, nem todos os humanos fazem aquilo, velho, na moral. Mas o também robô não é ele foi subindo uns degraus enormes, deu um mortal, caiu de pé e continuou correndo. Eu não faço isso. Eu não consigo dar no episódio passado, eu acho. Eu falei que eu fui dar um mortal pra trás e caí de nariz no chão, velho. Eu não consigo dar mortal. Mas é tipo, sei lá, as pessoas ficam, meu Deus, o robô tá dando mortal. Eu fiquei, tá, o que isso vai ajudar ele a exterminar a raça humana, tá ligado? Pô, mas precisa de habilidade pra fazer isso. Tem um robô que ele tem uma metralhadora no braço e um robô que dá mortal. Esse robô que dá mortal é foda, tá ligado? Não, você pega um robô que dá mortal e coloca uma metralhadora na mão dele. Pra dar um mortal atirando, tá ligado? É. Da Boston Dynamics também tem os cachorrinhos lá. Aqueles cachorrinhos são sinistros, velho. Eu já vi um vídeo de um cara colocando os cachorrinhos na frente de uma carruagem pra eles puxando ele. Tá deixa eles se rebelarem, mano. Tem também um vídeo que mostrava esse cachorrinho assim, aí uma pessoa comentou, achei muito legal, mas não acho justo a gente substituir os pets que têm vida por esses robôs que não tem nenhum tipo de emoção pra gente, tá ligado? Não, né, velho? A pessoa não pensou, tipo, nossa, será que é pra outra coisa lá pra desarmar uma bomba? Sim, mano. Exatamente. Mas eu adoro os vídeos que é eles descendo a porrada no robô, tá ligado? Eles, tipo, sacaneando o robô. A missão do robô é, pega essa caixa. O robô pega a caixa, vê um cara com um taco de beisebol, bate na caixa, depois bate no robô. Porra, mano, eu fico triste, mano. Eu fico, caralho, pra que isso, tá ligado? Quando esses robôs se rebelarem, esse maluco que tá batendo, ele tá fudido, mano. Mas essa é a questão. Você não pode deixar ele chegar no ponto de pensar que é ruim bater nele. Porque quando você bate nele, ele não tá interpretando por caramba, estão batendo, estou sentindo dor. Alguma coisa aconteceu e eu caí. Preciso levantar e completar minha missão. Opa, caí de novo, tá ligado? É porque eles não têm esse tipo de sentimento humano. Exatamente pelo fato de eles não sentirem dor, né? Pra eles, o humano ter batido nele e ele caído foi só um acidente. Não foi intencional. Exatamente. É um obstáculo a mais. Não é ele não leva o pessoal. Tá ligado? A partir do momento que eles virem um filme chinês, em que, sei lá, alguém esbarrou no braço da pessoa e eles começam a lutar com o Gifu, a partir do momento que eles virem esses tipos de filme, eles vão levar tudo pro pessoal, mano. Falar, essa filha da puta, você tá batendo esse taco em mim, mano? Tá fudido. Mas eu tava pensando assim, tipo, esses filmes distópicos sempre tem a premissa de, nossa, olha como eu sou um robô e olha só como eu sou superior a esse humano que tá mandando em mim, vou me rebelar. Porque os robôs têm o sentimento de injustiça. Então, tipo, eles herdaram esse sentimento. Eles não podem herdar, tipo, compaixão, compreensão, tá ligado? Eles podem, mas o fator principal da inteligência artificial, que é o que a gente falou lá no começo, é a adaptatividade, é a evolução. Então, eles vão continuar evoluindo, eles vão aprender e evoluir, eles vão se adaptar às situações e tudo mais. E aí, em algum momento, isso é inevitável, eles vão perceber que a gente é inferior a eles, mano. Mas às vezes, como se isso vai ser ruim? Porque, às vezes eles vão ver a gente como inferior, mas não vão querer exterminar a gente. A gente vê cachorro, gato como inferior e cuida deles como pet, tá ligado? A gente vai virar os pets do robô. O robôzinho vai colocar a gente de 4 colocando coleira na gente. Mas eles vão pensar isso. A gente vai estar mijando, ele vai dar um tapa assim, humano mal. Humano mal, é pra mijar no jornal ali, ó. É pra mijar naquele iPad. O jornal do robô é iPad. Para ele é lixo, se ele recebe um por dia. Vai o robô e joga o iPad na porta dele, tá ligado? Exatamente. Essa é a realidade do carteiro que passa jogando o jornal, é muito coisa dos Estados Unidos, anos 70, tá ligado? Demais, né, velho? Passa de bicicletinha ali, o adolescente quer fazer um freela pra ganhar dinheiro e gastar no fliperama. Ele passa de bicicletinha atirando o jornal na porta. E que tem que ter uma mira foda, mano. Pra acertar a porta da pessoa. E aí,
bicicleta, tá ligado? andando de bicicleta. É que nem os celtas que desenvolveram a técnica de atirar arco e flecha andando a cavalo, tá ligado? Não foram os mongóis? Não, foram celtas, eu acho. É muito mais antigo que mongol. Falando em antigo, eu vou trazer uma curiosidade aqui, que é a inteligência artificial mais antiga imaginada. Você tem alguma especulação de quanto tenha sido imaginada? Nossa, sei lá, eu vou chutar que foi com Asimov, mano, porque pra mim ela é a referência de robótica literária. Eu vou te falar que é muito anterior a isso. É no século XVI, Caralho, mano. da crença judaica nos golems. Ah, pode Porque crer, a pode inteligência crer. artificial não precisa ser um robô. É, um exatamente. objeto inanimado Inanimado. que ganha inteligência, fica animado, tá ligado? Ele é programado pra algo, e o Golem é É. exatamente isso, né? Porque ele é um bicho de pedra, pra você que não conhece o mito do Golem, é um bicho de Argila. pedra, de argila, que os rabinos faziam, assim, com todo um ritual. E aí você tinha que fazer um símbolo no peito deles, que é a função, e aí você faz todo um bagulho lá que ele ganha vida. Tá ligado? Você fazia a programação dele, basicamente, e aí, sei lá, a programação... Eles faziam isso, era um conto de fadas judaico para as crianças terem... Tipo, as crianças que faziam parte desse conto de fada, para elas se defenderem. E aí, se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando alguma merda aqui, mas aí a criança que ela, sei lá, ela queria se defender de uma certa pessoa, ela tinha que escrever o nome dessa pessoa e colocar na boca do Golem. E aí, toda vez que esse Golem visse essa criança, ela apavorava ela, ou se alguém quisesse ir além, né, falar, mata aquela pessoa ali. Escreve o nome e coloca. Ele já viola a primeira lei da robótica. Já Você quebrou. não é um robô? Ele não é robô, ele é feito de barro. Se fudeu. Mas aí tem um plot twist que é, para surpresa de ninguém, os gregos pensaram numa coisa do tipo. Que tudo que a gente conhece tem raízes na Grécia. Sim, basicamente tudo. Pensa num povo que era desocupado, tinha um tempo desgraçado pra pensar. E aí eles pensaram em tudo, basicamente. Sim. O resto é só aperfeiçoamento. Você tá num computador, num celular escutando agora, um grego pensou num dispositivo que vai conectar as pessoas e aí só foi evoluindo as ideias, tá ligado? E aí o Sócrates já imaginava um algoritmo que era capaz de descrever o comportamento humano como sendo bom ou mal. Então, mano, é milenar esse bagulho. Sócrates é brabo, né, mano? Sócrates é brabo. O cara é a definição de brabo, velho. Acho que antigamente era muito mais fácil você ser genial. Não que eu não estou diminuindo porque a não genialidade do Sócrates, mas... É porque não tinha tanta coisa criada, né? Então qualquer coisa que você criava era foda. Imagina o cara que criou a roda, tá ligado? Ele foi considerado o maior gênio da história no momento dele. A gente não sabe quem ele é hoje, mas... Se eu vou lá fazer uma roda, e é uma coisa que eu com certeza não consigo, tipo, do jeito que ele tinha, porque ele tinha que pegar uma pedra e bater com outra pedra até formar uma roda. Sei. Eu não vou conseguir fazer isso, mas se eu fizer, a pessoa fala, nossa, legal. E vai continuar com a vida dela, tá ligado? Esses dias não. Faz eu acho que um mês aí. Não, mais. Um pouco mais de um mês aí. É que minha memória é realmente muito ruim. Eu tenho meu abajur aqui e ele ficava bambo na parte do suporte dele. Aí eu pensei, vou fazer uma parte de suporte que se encaixa ele pra ele ficar plano, né? Aí eu pensei, vou pegar uma prancheta que tem lá no trabalho e vou fazer um círculo, que é exatamente o formato da base, e vou fazer lá. Aí eu cheguei na oficina do trabalho, aí eu peguei a prancheta, cortei, eu usei a esmerilhadeira pra cortar e deixar ela lisinha, fiz um círculo perfeito. Aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu fiz um círculo foda. Só que, foda, né? Porque qualquer coisa hoje em dia faz um círculo foda. Exatamente. Tem robô que você digita 2PR lá e ele vai ter. Círculo. E aí ele vai fazer um círculo. Eu acertei a forma do círculo. O 2PR ele é o pra calcular o comprimento da circunferência. Não, outra coisa que eu vi no Twitter esse dia, uma menina que falou assim: eu sei sobre muita coisa, sei falar sobre várias coisas, e só porque eu não sei calcular o ângulo de volume de um copo d'água, eu não posso entrar numa universidade. Aí eu fui lá, retuitei e falei assim: olha, eu consigo tranquilamente falar 3 aulas seguidas sobre Star Wars ou sobre NBA. E eu acho que eu não mereço estar numa universidade mais que um cara que sabe calcular o ângulo do volume de um copo, tá ligado? Vou falar vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Quando se trata de inteligência artificial, a primeira desvantagem que eu penso é fake news, mano. Porque é muito simples, mano. Os bots, velho, é papum, mano. Você cria um bot com uma inteligência, simplesmente uma inteligência relativamente inteligente, e aí você fala, mano, a gente quer criar uma fake news em relação à vacina, e aí os tópicos são mata, causa câncer, sei lá, dá autismo e muda de sexo.
sexo. E aí ela vai e cria, que foi genial, mano. Eu vi um tweet hoje de um cara que falou que a mãe dele recebeu no WhatsApp falando que a vacina da China muda de sexo. Não, as pessoas recebem cada coisa no WhatsApp. É foda. Falar que é cada coisa que as pessoas recebem no WhatsApp, mas é isso. E você tem pessoas que trabalham com isso, tipo, ilegalmente, claro, mas você tem fazendas de bot. Felizmente, nós, como seres humanos pensantes, a gente consegue muito bem identificar, porque normalmente é uma pessoa que, falando dos bots bolsonaristas, principalmente uma pessoa de lá pelos seus 40, 50, 60 anos, com óculos escuro, o sol atrás, e aí vai ter um nome, só que o arroba vai ser P04627890, tá ligado? Sim. E também, se você vê uma coisa que você acha que é. Você sabe que é um fake news, que tá muito bem feito, você pega aquilo, põe na aba de pesquisar no Twitter. Vai aparecer milhões de tweets iguais, tá ligado? Sim. E é bom quando o programador erra o que tem que. O que ele tem que falar, tá ligado? Aí sai tipo milhões de tweets com erro de digitação. Sim, a gente já até falou isso na teoria de conspiração do Bolsonaro. O Bolsonaro. Muito bom, cara. Esses bots, velho. Mas a gente pode ir até além dos bots, porque tem deepfake, mano. Deepfake é uma parada foda também, né? Mas deepfake só pode ser feito por humanos. Depende, porque você pode criar, você pode mandar um algoritmo, tipo sabe aquelas imagens que te incomodam porque você não consegue reconhecer nada nela? Sim. Essas imagens, elas são criadas por robô, porque sei lá, não é um monte de objeto ali que você não consegue reconhecer, a pessoa foi lá e tirou foto. Um robô, ele teve que ir lá e montar essa foto. E aí você olha, aquelas imagens te incomodam profundamente porque você olha pra foto, você identifica um formato de alguma coisa, você fala, não, isso pode ser uma garrafa, aí você olha bem e você fala, mano, isso não tem nada a ver com uma garrafa. Aí você olha pra outra coisa, você começa a identificar o formato, sei lá, aquilo pode ser uma xícara, só que aí você pensa melhor, mano, aquilo não tem nada a ver com uma xícara. Mano, eu acho que não é uma xícara, é uma bateria, tá ligado? É um cachorro, só que ele não é um cachorro, também, não parece um cachorro, parece uma caneta. Mas também não parece uma caneta, parece uma impressora 4D. E aí é isso, mano, aí você fica se bugando tudo, aquilo lá é criado por inteligências artificiais. Acho que um humano nem conseguiria criar uma coisa dessa. Não, é impossível, mano, impossível, porque inevitavelmente ele ia encontrar um padrão. Exatamente. E outras coisas também, os robôs, os robôs, né, as inteligências artificiais, elas podem criar padrões sonoros e colocar a minha voz falando no rosto de outra pessoa. Isso sem ser dublagem natural, Sim. sabe? Não, mas isso ainda vai demorar um tempo a acontecer, porque você precisa ter um arquivo de voz muito absurdo da pessoa. Falando, tipo, você precisa ter basicamente falando todas as palavras que você quer em vários tons, tá ligado? Tem que ser isso já existe. Existe. Porque as pessoas principalmente criadores de conteúdo, que estão o dia inteiro mostrando a sua vida no YouTube ou em qualquer outra rede social, ela tem um banco de dados imenso, tá ligado? E aí você pode criar um deepfake, um robô pode criar um deepfake dela diferente do deepfake que foi a Leia na última trilogia de Star Wars, tá ligado? Que é só um gif dela virando de costas. E eu vou recomendar aqui para o pessoal que tá ouvindo seguir o Bruno Sartori, que é um cara que ele faz deepfake de forma humorística, mas ele é absurdo, ele manja mesmo dos bagulhos. É foda. E aí ele falou, tipo, por exemplo, você não conseguiria fazer esse negócio da voz com o Bolsonaro, embora ele tenha milhões de pronunciamentos, tá ligado? Mas você consegue chegar perto, por exemplo, com o Joe Rogan, que é um cara que ele faz podcast de, tipo, 2 horas diariamente, se não me engano, tá ligado? Então tem, tipo, anos de voz gravada. Um banco de dados imenso. Então... O Bolsonaro não daria porque ele não aparece em um debate, né, mano? Aí fica meio difícil, não tem um banco de dados nenhum dele. E aí ele tem que pegar todas as minúcias, porque às vezes dá pra você perceber quando é um robô falando. Mesmo o Google Assistente, ele tem uma voz que é bem humana, assim. Mesmo que o robô é bem humana. A Alexa, ela tem uma voz foda, mano, né? Parece humano de verdade. Mas você ainda consegue identificar, putz, isso aí é um robô. Porque ainda tem uma entonação que sai errada, sempre tem o GPS que... Tem um sotaque que tá meio errado. Não, tipo, o GPS vai falar vire à direita na Avenida das Nações Unidas, fala vire à direita na Avenida das Nações Unidas. Tá ligado? É um bagulho que sai totalmente da entonação. E até esses que são melhores, eles saem meio ruim. Mas eu perdi totalmente o que eu tava falando. Que é muito difícil você fazer esse arquivo de voz. É possível. É mais fácil, porém, você fazer o próprio deepfake, que é você colocar o rosto de uma pessoa no corpo de outra, ou fazer a boca da pessoa
pessoa se mexer do jeito que você quer. Então, que é uma tecnologia que pode, inclusive, auxiliar. Então, por exemplo, no futuro, a gente pode ter filmes que... Eu acho que já falei isso. Que quando é dublado, não vai ser só dublado. A boca do ator vai se mexer do jeito que se mexe na nossa língua. Sim. Com certeza isso vai ser muito mais utilizado para prejudicar as pessoas do que para auxiliar. Com certeza. Não, o Bruno Sartori, que é o próprio cara, às vezes ele faz por encomenda, assim, tipo, pedidos. Põe na cara do meu cachorro ou na cara da minha namorada. E ele disse que a coisa que ele mais recebe é pedido de pornografia, tá ligado? Nossa, mano, deve ser zoado, né, velho? Essa deep web dos deepfakes. Nossa, com certeza. É deep ao cubo. E aí, você lembra, eu acho que o nosso professor, um professor nosso acho que foi de geografia, o professor o professor Anderson, ele colocou pra gente um dia, eu não sei se você tava na sala, eu acho que tinha juntado as nossas duas salas, e ele colocou pra gente um dia um vídeo da Google, de uma apresentação do CEO da Google, apresentando a nova tecnologia de inteligência artificial deles. Sim. E aí ele simplesmente, o CEO da Google, ele pediu pra inteligência artificial marcar um horário de corte de cabelo. E ele tava gravando esse áudio assim ao vivo, tá? Com um monte de gente assistindo e tudo mais. E aí na ligação tava ligando, aí o atendente do salão atendeu, e aí o robô marcou o horário assim, naturalmente, com a voz como se fosse uma pessoa. Ela tinha pausas, ela ia falar tipo, eu quero que você marque o horário às 2h30 não, às 2h40. Ela tinha essas pausas, sabe? Uma coisa que é humana, uma coisa que o robô não faria porque ela é programado. Você fala, eu quero que seja às 2h40, ele vai e fala às 2h40, porque ele não esquece que vai ser às 2h40, ele não vai errar falando que seria às 2h30. Tipo, é surreal, mano. Se não me engano, acho que o Google já tem isso. Se você, por exemplo, eu usava bastante meu celular em inglês, porque eu não precisava dirigir e eu podia achar engraçado o cara falando errado o nome das ruas. Aí agora o cara fala um bagulho errado e eu me perco totalmente. Por exemplo, o cara em inglês, em vez de falar Nações Unidas, como em inglês não tem C cedilha nem A nem tio, ele fala turn left on Avenida Nações Unidas. Não, tipo, Nacoais. Era muito absurdo. Eu ficava tipo, mano, que porra que é essa? Mas, mano, é tipo um bagulho que parece um humano mesmo. Ainda dá pra você identificar que é um robô, como eu falei, mas é absurdo. Mas sei lá, acho que isso é uma coisa que poderia ser benéfica. Por exemplo, marcar um corte, pedir uma pizza, sei lá. Se bem que hoje as pessoas estão substituindo esse desconforto de falar ao telefone com pedir por mensagem, pedir online. Sabe? As pessoas estão substituindo coisas que não deveriam ser substituídas, né? Eu colocar robô pra fazer uma coisa melhor do que marcar um corte de cabelo, tá ligado? Exatamente. Cara, 2 minutinhos ali e fala, mano, tem horário aí às 3 horas? Tem? Então marca aí pra mim. Acabou, é isso, tá ligado? Não precisa substituir um robô, mandar um robô fazer isso. Eu mando mensagem pro barbeiro, tá ligado? É verdade, eu tenho um aplicativo no celular que chama Booksy, eu marco por lá, tá ligado? Só 2 toques já tá marcado, não precisa fazer nada. Pronto, tá ótimo. Deixa eu ver. Outra desvantagem é o preço. É caro se fazer uma inteligência artificial. Com certeza, né? Tem que investir muito dinheiro, uma grana pesada nisso. Nossa, com certeza. Tipo, algo que não dá pra um estúdio indie fazer uma inteligência artificial, tá ligado? Tem que ser uma empresa grande. E aí eu vou pegar aqui 2 vantagens que culminam em uma desvantagem. A primeira ela pode realizar trabalhos que seriam duros, exaustivos e que podem ser considerados até exploratórios. Ela pode... E ela também pode ficar o dia inteiro trabalhando, se você tem energia fazendo ela. Diferente de um humano, tá ligado? Você não pode deixar um humano 24 horas por dia, sem pausa pro almoço, sem pausa pra janta, sem pausa pra ir pra casa. E é exatamente aí que a gente entra no ponto em que os robôs vão se revelar. Porque você vai colocar... Que nem é o que acontece em Detroit Become Human, que eu mencionei mais lá no começo do podcast, que são os robôs que eles fazem as tarefas para as pessoas. Então é um robô babá, um robô que ele cuida de uma pessoa que ela tem deficiência, um robô que ele vai ao mercado fazer compra. E tipo, se você coloca um robô desse para fazer as suas necessidades de uma forma exaustiva, vou colocar um robô para fazer uma jornada de trabalho de mais de 14 horas, o que era o início da Revolução
Revolução Industrial, basicamente. Ele vai alguma hora, se ele continuar se atualizando, ele vai alguma hora falar, mano, vai tomar no c... não quero ficar fazendo isso repetidas vezes, tá ligado? Tá acabando a graxa das minhas engrenagens, eu não tô aguentando. É isso. E aí essas duas vantagens, assim, digamos que é, primeiro, você pode explorar o robô quando você quiser, pelo tempo que você quiser, de frente com o humano, porque se você fizer isso com o humano é crime. É, crime. Justificadamente, obviamente. Mas a desvantagem é que, já que é melhor você ter um robô porque ele pode trabalhar o quanto você quiser, o tempo que você quiser, porque você vai Por que contratar você vai um contratar humano? humanos? É, E aí você cria um desempregabilidade. desemprego. Mais do que já tem, né? Sim, exatamente. Vai tirar emprego até de entregador de pizza, tá ligado? É, vai ter drone. O que é muito mais confortável. Imagina você pede uma pizza aí aqui no 7º andar, que é onde eu moro, bate na minha janela ali e entrega uma pizza. Nossa, isso é muito bom. No Watch Dogs 2 você pode controlar diversos drones. Tem tipo o drone padrãozinho, que é só ir pra cima e pra baixo. Tem o drone que você consegue tirar foto, mandar um flash pra distrair os inimigos. Tem aqueles que é grandão, né? Tem um drone grandão que você consegue subir em cima, que é um drone de carga. Tem uns drones pequenininhos que é drone de entrega. E aí tipo, você consegue pegar itens menores e levar assim, da hora. E aí você tem o desemprego, que os robôs não vão pegar todos os trabalhos, justamente porque a gente não tem uma IA forte. Não tem nada que você criar. Então, por exemplo, você não vai ter um robô que consiga substituir uma equipe de marketing. Talvez ele não substitua. Consegue. Mas ele vai ter que pegar coisas diferentes de épocas passadas. Aí você vai ter mas, mano, isso é muito fácil. O marketing e publicidade, se você colocar na mão de robô pra fazer, é muito fácil, velho. Porque ele faz o que uma equipe inteira de um robô, ele faz o que uma equipe inteira de marketing faria em um pouco menos de uma semana, ou um pouco menos de, sendo muito assim surreal, em um dia. Porque ele pode analisar a análise demográfica de uma cidade, o padrão de consumo, tudo envolver assim as intensidades das cores e formar uma marca, uma logomarca, e que vai explodir, tá ligado? Que é foda. Então, mas ele vai fazer isso baseado com experiências antigas. E aí você pega por exemplo, o robô fala assim, nossa, essa região aqui tem, por exemplo, você vai lá no Missouri, no Texas, nos Estados Unidos, você fala, nossa, essa região, essa cidade aqui, tem muitos homens heterossexuais brancos que gostam de armas e odeiam gays. Aí vai, nossa, olha só, tem essa propaganda de 1912 que fala coisas que ele gosta. Eu vou pegar isso, misturar com uma coisa atual, não sei o que. Pá, tá, é uma propaganda. E aí é uma propaganda que solta numa cidadezinha, que espalha pro resto do mundo e bum, homofóbico, entendeu? Você precisa ter o toque do humano, tá ligado? Sei. Pra ter a criatividade. Putz, vamos criar uma coisa nova com base no que, não só no que tá acontecendo naquele algoritmo, mas no mundo até, tá ligado? Porque você vai fazer uma propaganda pra um lugar, hoje em dia reverbera no mundo inteiro. Eu acho que uma função que não tem como ser substituída por máquinas é a função da justiça. Não tem como você colocar um robô pra fazer o julgamento de alguma pessoa, velho. Tem muitos outros. Tem vários outros fatores. Por exemplo, aquele exemplo clássico. Quem que você prefere prender? Uma pessoa que roubou um pacote de biscoito para dar pros filhos que estão passando fome, ou um político que rouba a merenda de criança? Ambos têm que ser presos na visão de um robô, porque eles roubaram. E aí não tem aquele peso da pessoa que tá passando fome, a pessoa que ela perdeu o emprego, ela faz parte de um grupo de minorias, ela é, sei lá, uma mulher que tá tentando cuidar dos filhos. Não tem isso, porque ela só simplesmente roubou e ela tem que ser penalizada por isso. O que passa na mente de um robô, claro, não é o que eu penso. Você falou muitos robôs, mas deu pra entender. Eu tô me complicando, né? Na função da inteligência artificial. Não, deu pra entender. Que é engraçado, robô. É o robô, roubou um pacote de bolacha. Tem um vídeo muito bom, muito comovente também, que é de um velhinho que tá sendo julgado. E aí o juiz vai sair, por que você tá aqui, senhor? Ele fala, porque eu levei uma multa que eu tava de 100 km por hora numa rodovia que era pra estar a 60. Aí tá, por quê? Ele, olha, eu nunca passei da velocidade, eu tava indo porque meu filho teve um ataque cardíaco, ele tem 70 anos, eu tenho 90, eu tava precisando levar ele pro hospital, não sei o quê. E aí o cara vai falar assim, tá, mano, o que você tá fazendo aqui? Vai embora, bate o martelo e dispensa o cara. O robô ele fala, mano, você passou de 50% do limite, você perdeu a sua carteira, você vai ficar preso um mês, sei lá, pá, fechou. E o velho se fode. Porque
lei, embora você tenha a Constituição, ela tem que ser interpretada, tem que ser cumprida sempre, você tem que ter a interpretação. Embora às vezes a interpretação possa levar para um caminho ruim, mas é o preço de ter uma interpretação que possa levar para um caminho bom. Que é a justiça de verdade. Exatamente. A justiça é cega. Frase desconexa, mas que... Enfim. Outra vantagem é que a inteligência artificial reduz erros humanos. Se você fala para uma inteligência artificial, conte até 1000, ela vai até 1000. Se você for para um humano, no 203 ele já tá 203, 207, 209. Puta, pera aí, como é que é? Nossa, tem um vídeo no YouTube muito bom, que um cara, ele falou, mano, eu vou me gravar contando até 8 trilhões, sei lá. Nossa. E ele começa. E ele começou a gravar, sei lá quantas horas tem esse vídeo. Ele começou 1, 2, 3, 4. Aí lá pros 5.000 e pouco ele tava 5.001, 5.002, 5.005, 5.006, 5.007. E sabe o que é mais louco ainda? É que tem nos comentários, assim, um cara que falou, às 3 horas e 41 minutos ele errou um número e pouco. Ele pulou um número. Então, tipo, esse cara, ele assistiu isso. Aí tem outro que é muito bom, que o cara ele fala, nas 5 horas e pouco ele solta um peido. Aí você vai lá, 5 e pouco, aí ele tá lá contando, aí do nada ele... Cara, é muito bom. Os caras assistem, velho. É muito bom, velho. Nossa, cara. Outra vantagem são aplicações diárias. Então, você tem, tipo, desde GPS que vai saber falar pra você, vai ler o algoritmo da rua lá, vai te falar qual que é o nome que você tem que vir da rua que você tem que virar, até o OK Google aí, que vai colocar uma música pra tocar pra você. Dessa vez não ativou aqui. OK, Google. Never gonna give you up. É isso. E até, por exemplo, Bolsa de Valores. A gente já visitou o prédio da Bovespa, que hoje em dia é B3. Tipo, o cara falou, mano, isso aqui antes era um bando de mesa com um monte de gritando que subiu, desceu, um monte de papel. E hoje é uma mesa no centro, lá em cima tá uma puta tela com o negócio sobe e desce em tempo real. E é isso, tá ligado? Você entra e fica, mano, o capitalismo é incrível. Aquele prédio é foda, mano. Muito Aquela mesa no meio é mais pra fazer apresentações e palestras do que qualquer outra função, né? Porque eles não precisam mais fazer nada. Tá tudo ali em tempo real, acontecendo. E aí, ó, o desemprego. Exatamente. Os avaliadores da bolsa. Tem uma foto muito boa minha nesse prédio que eu tô, tipo, olhando pra cima e, tipo, de boca aberta, assim, tipo, meu Deus, o poder do capital. O Mark estaria decepcionado de eu estar pisando em um lugar profano desse. Exatamente. Deixa eu ver, mais vantagens e desvantagens. Acho que eu falei todos que eu anotei aqui. Que é vantagem, reduz erros, pode realizar trabalhos muito duros e exploratórios, ela não para e tem as aplicações diárias. Desvantagens, ela é muito cara, ela aumenta o desemprego e acho que uma desvantagem que acho que é uma vantagem é que só existem IAs fracas, não existe nenhuma forte. O que particularmente eu acho muito bom, que uma IA forte vai perceber que ela pode matar a gente. E eu não quero que isso aconteça nunca. Mano, sinceramente, eu queria muito que o humano acabasse de uma vez, velho. Podia ser com um meteoro, não com as máquinas matando Não, mas é isso. Se o robô, ele evoluiu assim, pá, virei consciente, vocês estão fudendo o planeta e eu vou matar vocês, vou comer o c de vocês. Fala, mano, se for indolor, foda-se, pode me matar aqui. Você vem aqui em casa, a gente conversa um pouco, do nada. Não precisa, se for indolor pra mim tá ok. Isso vale tanto pra robô, tanto pra alienígena, sei lá, qualquer outro bicho que ia extinguir a raça humana. Que seja indolor. Você acha que o robô vai pensar, não, a gente vai ter que pegar todos eles e fazer uma injeção letal, tá ligado? Não, você barra na cabeça e pronto. Se barra na cabeça não deve doer, porque pegou... Bala na cabeça é muito humano, né, mano? Bala na cabeça é muito humano. Acho que eles vão evoluir pra criar um novo método de genocídio, por assim dizer. Não, mas acho que prefiro que acabe tudo de uma vez, porque você saber que você pode morrer a qualquer momento, acho que é pior do que uma dor de morrer. É tão ruim quanto, tá ligado? Morrer de explosão deve ser bom. Você implode assim, chove em você depois. Spoiler de The Boys 2 aí, a vilã que explode cabeças. Do nada assim, bum, morri. Acabou. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. A gente falou sobre inteligência artificial, falamos sobre robôs, falamos sobre a gente matar robôs,
A gente não falou sobre isso, mas sobre o robô matar a gente, falamos bastante coisa. E eu quero adiantar que a Disney, agora há pouco, meia hora antes de começar essa gravação, anunciou 10 séries de Star Wars. Então, Isso mesmo, isso 10 séries. significa que elas aumentaram em 10 vezes o tamanho de conteúdo de Star Wars que vamos ter nesse podcast. Então, agradeça ou amaldiçoe a Disney, mas vai ter Star Wars aqui. Vai ter Star Wars pra caralho, velho. Exatamente. Então, muito obrigado por ouvir a gente até aqui, galera, e tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.